Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana, nós estamos então na 15ª semana. Na semana retrasada nós finalizamos a apostila Formando Campeões, o volume 2, tá? Quem ainda tem atividade pendente, vai realizando, as dúvidas vocês me procurem, tá bom? Precisa finalizar essa apostila. Em breve vai chegar o volume 3 e aí eu vou pedir para vocês levarem essa apostila para pegar o volume 3, tá bom? Mas enquanto isso, nós vamos utilizar os livros, do APS, tá? Então, hoje nós vamos começar com o Língua Portuguesa. Vocês vão olhar lá no cronograma, inicia hoje uma atividade que fala sobre os diários. Lembra quando nós falamos sobre os diários pessoais? Então, e aí vocês estão fazendo o diário de vocês? Espero que sim. Para a gente falar um pouquinho mais sobre os nossos diários, tem uma leitura, então, na página 46, onde inicia a atividade de hoje, tá bom? Vocês vão ler este texto, fazer a interpretação do texto na página 47, tá? E 48. Aí na página 49 tem mais um tipo de diário aqui, tá? O diário de um banana, é bem divertido, vocês vão gostar, né? Da forma que Jeff Cannon escreve, tá? Que é o autor deste diário de um banana. Continua aqui o texto, né, na página 50 e a interpretação do texto está aqui na página 51, 52. Na página 52, começa a falar um pouco sobre linguagem e construção do texto. Então, vamos debater um pouco aqui da construção de um texto em um diário pessoal. O que tem, né, de diferente? Como se forma aí o texto? Em que pessoa se é falado, né? Na primeira pessoa eu, na segunda pessoa você, na terceira pessoa ele, né? E aí vocês vão entender um pouquinho mais desta linguagem de um diário pessoal. Tá? Daí tem aqui um trecho do diário da Julieta para vocês analisarem também. E aqui vocês vão pensar então um pouquinho mais sobre essa construção do diário, tá? É a página 54 e na 55. E na 56 tem aqui como organizar a escrita de um diário. Tá? Então agora aquilo que nós tínhamos falado que era para fazer quem quisesse, quem pudesse, agora já ficou como uma atividade da semana, tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa construção de texto, né, nessa semana e para vocês fazerem aí a escrita do diário pessoal, tá bom? Nesse diário pessoal de vocês, eu não vou fazer a leitura do diário, porque, como eu disse, é um diário pessoal, né? Então, vocês vão colocar coisas relacionadas a vocês. Mas, eu quero ver a construção disso, tá bom? Então, vocês vão me tirar foto, mesmo que seja borrada, de que está sendo feito, de como é esse diário, como vocês estão construindo, tá? Não preciso ler o que de fato está escrito, mas sim saber que existe aí essa produção de texto, tá bom? Então, isso é de língua portuguesa para hoje, para segunda-feira. Para terça-feira, nós vamos trabalhar com o livro Ápice de Matemática. Nesta semana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a multiplicação. Então, acho que é importante a gente fixar um pouco nas ideias da multiplicação, né? E aqui são algumas atividades, então, da página 123, a combinação das possibilidades que nós falamos. Então, se eu tenho um suco de laranja, abacaxi e açaí, eu quero colocar em copo pequeno, copo médio, copo grande. Como vai ficar essas possibilidades? Então, vocês vão escrever lá, um suco de laranja pequeno, um suco de laranja médio e assim por diante. Depois da proporcionalidade que nós vimos, né? Então, se custa X uma coisa, 3 coisas, quanto vai custar?
né? Então, assim, a gente vai aumentando conforme vai aumentando a quantidade. Então, é a noção da proporcionalidade, tá? Então, tem umas situações, problemas para vocês fazerem aqui, a sequência da tabuada e aqui multiplicação por 10, por 100, por 1000. Então, esse é fácil, que nós já aprendemos também, né? Como que faz quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, né? Então, nem precisa construir a conta, né? Tem um segredinho aí que a gente faz, certo? Vou deixar aí vocês pensarem, mas qualquer dúvida vocês me chamam, tá bom? E aqui tem a última atividade, é o cálculo mental. Então, para vocês poderem aí usar a cuca na hora de fazer a atividade, tá? De multiplicação, tá bom? E aí finaliza aqui até a página 130. Pode fazer as atividades no livro. E em ciências, na quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as transformações químicas. Então, aqui inicia, vocês vão ver mais algumas transformações químicas, inicia na página 86 e vai até a página 91. Tem mais algumas experiências para vocês verem as transformações reversíveis e irreversíveis, tá bom? Então, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais neste conhecimento de ciências. Aí, na quinta-feira, vem geografia. Em geografia, a gente vai falar aí um pouco sobre as diferentes culturas de muitas cidades. Então, nós precisamos conhecer as outras culturas e valorizar todas são muito importantes, né? E aqui vocês vão ler este texto, tá? São 2 textos, vai falar sobre a língua dos povos indígenas, os povos brancos, né? Algumas brincadeiras para vocês poderem conhecer os povos negros, né? E a influência disso tudo na nossa cultura, né? Então, por isso a gente precisa valorizar todas as culturas. Vai falar um pouco dos outros povos, né? Volta a gente retomando aí um pouco sobre os imigrantes, quanto eles contribuíram para a cultura que nós temos hoje. E aqui vocês têm algumas atividades no decorrer do texto, então tem que ler todo o texto e fazer atividade aqui, algumas questões que é para vocês responderem. No caso, vocês podem responder no caderno, tá? Se não couber para responder aqui no livro, pode fazer no caderno. Às vezes o espaço é pequeno, tá? Então vai até a página 103 aqui em geografia. E aí, história, a gente também vai falar um pouco mais aqui sobre os povos da América e da África, né? O Brasil indígena, tá? Então, é muito importante. No dia 9 de agosto foi o Dia Internacional dos Índios. Aí a gente está falando um pouquinho mais sobre esse povo, né? Que contribui tanto para o nosso país, né, para nossa cultura e nos deixa as boas referências no nosso país principalmente, né? Então vamos valorizar aí a história do povo indígena. E aí aqui, né, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas coisas que foi deixados nos sítios arqueológicos para vocês poderem conhecer. Começa na página 44, tá? De história para sexta-feira tá previsto. Aí tem as perguntas relacionadas ao texto. Na página 47 e na 46 tem pesquisas para vocês fazerem e então tá sugerindo ser feita na internet, tá? A gente vai depois conversar sobre isso, tá bom? Então, como vocês são alunos pesquisadores, vamos lá pesquisar um pouquinho mais sobre a cultura. Nós vamos finalizar aqui na página 51, tá? Retoma um pouco daquilo que nós vimos em história, né? Da chegada aí dos portugueses no nosso país, né? E fala aí da escravização do povo indígena, tá? Então vamos explorar um pouquinho este livro, que é o livro da ápice de história, tá bom?
Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudo, com mais conhecimento. Não esqueçam de colocar todos os dias, então, a data, né, e o cronograma. Mas o que eu quero mesmo é que vocês façam essa leitura, uma leitura em voz alta, para que vocês possam compreender aquilo que vocês estão lendo, né? Principalmente das aulas de História e Geografia e de língua portuguesa, claro, para que a gente possa debater um pouco mais sobre esses assuntos. Que o conhecimento não fique só apenas para um dia, mas e sim para uma vida inteira. As dúvidas vocês vão tirando então no grupo. Então todos os dias às 2 horas eu estarei no grupo, no WhatsApp, e vocês podem me perguntar por lá neste momento, né? Quem já iniciar as atividades no período da manhã, ou no decorrer, né, das 2 até as 4, no particular, e aí eu vou explicando item por item, tá bom? Uma ótima semana para todos, um beijo grande, fiquem com Deus.